Olá pessoal, estamos de volta aqui com mais um episódio do Cônica Minolta Podcast em comemoração aos nossos 150 anos. Dessa vez vamos falar sobre o nosso slogan: imagens que salvam vidas, pessoas que cuidam de pessoas. Estamos aqui com as nossas convidadas especiais, com a Thaís e com a Ana. Eu sou a Mayara. Eu sou a Daiane. E vamos ao nosso tema. Apresentando nossas convidadas, a Ana Castilho, ela é gerente de Pessoas e Cultura RH expandido e já está há 2 anos na Cônica Minolta. E a Thaís Brito, ela é formada em Publicidade e Propaganda, também trabalha no RH, é especialista em Comunicação e Cultura e já está na Cônica há 2 anos também. Interessante que nós estávamos antes conversando e a Ana estava contando para mim que esse setor do healthcare ela adora, né? Ela já está há bastante tempo. Então conta pra gente, Ana, esse amor por esse setor. Bom, pessoal, primeiro, muito obrigada, né, pela oportunidade de participar aqui. É o meu primeiro podcast, tá? Então releve aí qualquer inconsistência aí na fala ou qualquer gap. Mas estou muito feliz. Mas muito feliz de participar do podcast e poder falar um pouco da Cônica e um pouco dessa experiência na área de health. Eu acho que todo o trabalho dignifica as pessoas, né? Mas trabalhar no segmento de healthcare é algo que traz uma paixão. Por quê? Porque a gente entende que o cliente final, o paciente final, é alguém que depende dos recursos ou algo que a gente produz. Hoje na Cônica, né, a gente produz equipamentos para diagnóstico por imagem, então é muito bonito saber que o cliente final, o paciente final, ele vai estar buscando por um diagnóstico. E todos nós, de todas as áreas da Cônica, da produção, do administrativo, PDI, todos os pilares que a gente tem dentro da Cônica Minolta, contribuem demais para o sucesso da companhia e das pessoas também. Por esse motivo, o slogan que você falou de imagens que salvam vidas, né, e pessoas que cuidam de pessoas, que foi aí desenvolvido pela nossa parceira aqui, Thaís. Ah, parabéns! Muito obrigada. E como surgiu a ideia? Conta um pouquinho pra gente como foi a criação desse slogan. Então, o slogan, na verdade, ele nasceu no final do ano passado. A gente estava voltando para a fábrica, voltando desse período de Covid, em que a gente teve que ficar afastado, né, todo mundo distante. E como a Ana disse, para a gente, especialmente dentro do setor de healthcare, é muito importante a gente, né, ter esse calor humano, então esse cuidado. E aí eu comecei a pensar, né, a gente estava fazendo várias ações, Ana e eu entramos no mesmo dia, com a mesma cabeça, com o mesmo objetivo, entramos para trabalhar junto mesmo, para a gente promover as pessoas, para a gente trabalhar pelas pessoas e não só as pessoas que estão internas, mas como as pessoas, né, os nossos clientes, enfim. E aí a gente começou a reparar várias ações acontecendo, mas todas essas ações acontecendo talvez isoladas, né? Precisava daquela cola que falasse, poxa, liga, né? Por que a gente está trabalhando para isso? E aí todos os objetivos eram comuns, mas a gente não tinha a liga. E aí começamos a pensar no final do ano passado, o que vai ser o brinde de final de ano? O que a gente vai trazer de significativo para marcar o ano de 2022? E a gente pensando, vamos dar isso, vamos dar aquilo, vamos pensar isso. O Daniel estava com a gente nesse momento do brainstorming e eu falei, não, vamos pensar alguma coisa que traga significado para o ano. E aí pensamos, cheguei nesse insight, falei, cara, é isso, imagens que salvam vidas, pessoas que cuidam de pessoas. E eu não sei se vocês gostam disso também, assim, eu gosto muito de metodologias ágeis, de tecnologia, enfim. E aí eu gosto de entender um pouco desse universo, resgatei um conceito dele, que é o Pitch Elevator, né? Ou Elevator Pitch. E aí a ideia é justamente de você falar no tempo do elevador sobre o seu negócio, é você conseguir vender o seu negócio num tempo muito curto. E aí eu falei, se eu pegar essa frase e colocar dentro desse conceito do Pitch Elevator, é isso que a gente faz. A Cônica é diferente de qualquer outra empresa, porque a gente tem o jeito Cônica de fazer as coisas. Ser uma empresa que salva vidas, acho que várias empresas poderiam se denominar assim. Mas ser uma empresa de imagens que salvam vidas e de pessoas que cuidam de pessoas, esse é o diferencial da Cônica.
Muito legal. E falando nesse cuidado, né, das pessoas, a Cônica ela tem se destacado na atração e retenção dos talentos, né? E conta pra gente qual o segredo que tem nesses bastidores, o que tem esse cuidado, né, com as pessoas internas do time. Bom, Essa é com você, Ana. não, conosco. Bom, mas vamos lá. A Cônica tem crescido bastante nos últimos tempos, né? E buscar pessoas para compor o nosso time, para ajudar, né, a Cônica a construir uma história de valor, muito mais do que um currículo, a gente avalia a paixão, os valores, o critério, né? E precisa estar muito dissociado. Opa! Ah, tá, ok. Ok, associado, né, aos nossos princípios, aos nossos propósitos, porque é uma troca, né? Tanto a companhia que seleciona o profissional e vice-versa. É a forma de um casamento funcionar, né, adequadamente. E a gente tem desenvolvido dentro da área de pessoas e cultura diversas ações que promovem isso, que justificam a atração das pessoas para a nossa companhia e também não só atrair, mas mantê-las lá. Por exemplo, o tanto que a gente envolve, né, e desenvolve as nossas pessoas. Mais de 35% do nosso quadro de funcionários hoje faz idioma custeado pela companhia. Bacana. Super bacana. Recentemente lançamos, né, uma política de incentivo à graduação, MBA, pós-graduação e cursos técnicos. Não, super legal. E para o pessoal de cursos técnicos, a gente paga inclusive 100% para as pessoas se capacitarem tecnicamente, né, da área de produção ou de outras áreas, que porventura aquele valor possa fazer diferença no custo da família, mas a Cônica acredita que desenvolver as pessoas pode trazer ideias, inovação, novos produtos e agregar valor. Mas não é só treinamento que a gente trabalha, né? Outras ações de best practice que a gente tem dentro da Cônica é o foco na diversidade, que a gente tem um programa, né, Cônica Minolta Global. Hoje Thaís conduz muito bem essa parte da diversidade junto ao grupo Cônica Minolta Global. Quer falar um pouquinho, Thaís? Quero, porque eu acho que isso vale muito a pena ser dito, né? A gente está num mundo global. Cada vez mais a gente precisa entender sobre diversidade e a gente entende, somos uma multinacional, né? Somos uma empresa japonesa, então no mínimo a gente precisa entender que as diferenças já estão dentro da gente, a gente já nasceu diferente. E eu acho muito bonita a forma como a Cônica trabalha isso. Primeiro porque ela celebra a diversidade. E segundo, porque ela incentiva, desde o presidente internacional até os comitês locais, a falarem sobre, a gente trazer soluções. É um viés importante para a definição de estratégias da empresa, a questão da diversidade, né? Então, assim, internacionalmente nós temos grupos de membros da comunidade, por exemplo, LGBTQIAP+, só formado por membros da Cônica. Então, enfim, é uma comunidade que acolhe as pessoas que se identificam e que querem fazer parte desse grupo. Nós temos pessoas trans, no Brasil ainda não, mas internacionalmente nós temos pessoas trans. A gente tem um movimento interno todo, né, voltado para receber, e mais do que receber, porque eu acho que não mais do que a gente ter o espaço para a gente trazer essas pessoas para dentro, é como a gente lida com a diversidade da porta para dentro. Porque não é só receber, é acolher, é trabalhar da mesma forma, é dar para as pessoas o espaço para que elas sejam quem elas são fora da Cônica, dentro da Cônica, sabe? Então, existe essa preocupação, né? Tanto que eu estou aqui na Cônica há 2 anos trabalhando cultura, para que a gente seja cada vez mais forte nisso, para que cada vez mais o cuidar das pessoas, sermos uma empresa que cuida de pessoas, seja lembrado e seja visto. Não porque está num slogan, mas porque é assim que a gente, como membro dessa comunidade, né, da comunidade Cônica, se define, sabe? Não, Thaís falou super bonito. A gente quer que as pessoas sejam aquilo que elas realmente são dentro da Cônica. A gente não quer pessoas que fingem ser,
eu finjo ser isso ou eu finjo ser aquilo. A gente aceita as pessoas da forma que elas são. Porque a maior parte do tempo a gente trabalha junto, a gente está junto e a gente se respeita muito, né? Respeito é um dos nossos valores. E trazendo alguns dados interessantes aqui para o nosso podcast, hoje 54% do grupo de gestão da companhia são formados por mulheres. 54%. 60% no pilar estratégia e planejamento é feito por mulheres dentro da Cônica Minolta. Então, assim, são outros números. Por exemplo, o pilar de business, que é o de negócio, as pessoas que estão aqui, né, hoje na JBR, mais de 50 e poucos % também de mulheres. Então, é muito gratificante saber que não existe discrepância entre gêneros, ou homens ou mulheres, ou entre gêneros que for, né? Temos uma política de cargos e salários super adequada, né? E cada dia mais a gente pretende melhorar as condições, trazer benefícios, agregar valor, mas isso a gente só consegue através das pessoas que trabalham aqui na Cônica Minolta e que estão lá olhando, né, a gente aqui agora para falar que pessoas para a gente estar em primeiro lugar. Porque só através dessas pessoas que estão lá nos bastidores, né, que nos ajudam a garantir um melhor produto, um produto de qualidade, garantir um ambiente de trabalho agradável, um trabalho respeitoso e um trabalho que não seja custoso e que seja prazeroso, que a gente acorde de manhã e a gente vá com entusiasmo para trabalhar. Esse é o nosso propósito, esse é o foco do nosso trabalho. O dia todo que a gente tem para trabalhar, para acordar, é sempre pensando em algo melhor para trazer para as pessoas. Porque lá temos hoje, de 145 profissionais, né, são 145 famílias, né, que dependem daquele trabalho. Então, juntos, a gente se fortalece muito mais. E esse é o nosso propósito, ser realmente humanas. E esse é o propósito da Cônica. Acho que por isso todos têm até orgulho em pertencer, né? Tanto Sim. que a Dani Heleno falou pra gente, né, que somos icônicos, que é justamente esse sentimento de pertencimento, né? Sim. Esse orgulho em fazer parte do time Cônica Minolta. Eu só queria acrescentar 2 pontos, acho que a Ana falou, mas eu queria destacar esses 2 pontos. Primeiro, não existe distinção dentro da Cônica de tipo, isso é um trabalho de homem, isso é um trabalho de mulher. Importante, sabe? Isso. Porque é uma coisa muito simples, muito boba, mas a gente ainda faz isso, né? Tipo, esse trabalho aqui, mulheres vão fazer melhor, ou homens vão... Não, a gente tem mulheres em todos os setores, em todos os segmentos, do PDI à produção, ao RH, a gente tem homens, né, no RH, na PDI, na produção, então assim, e de uma forma equiparada, e isso é muito motivo de orgulho pra gente, sabe? Especialmente pra gente que trabalha com cultura, com pessoas, né, dentro da área do RH, assim. Isso é ótimo. E agora eu aproveito para perguntar para vocês, como que cuidar de pessoas reflete em cuidar do cliente? Essa pergunta, eu preciso começar citando um autor que eu amo, chama Simon Sinek. Não sei se vocês já ouviram falar. Mas ele fala assim, ele tem uma frase que eu gosto muito e que a gente se baseia muito nela. Ele fala assim, 100% dos clientes são pessoas. 100% dos colaboradores são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Exatamente. E a frase é essa, né? Então pensa assim, como que cuidar de pessoas está associado a cuidar de clientes? No final, nós estamos falando da mesma coisa. O nosso negócio é pessoas. Está totalmente atrelado? Totalmente atrelado. E como a Ana disse, a gente está num segmento que a gente trabalha com o bem mais precioso das pessoas. A gente trabalha com a vida. Sabe? Sim. A gente trabalha com a vida das pessoas. Como é que a gente não pode não ter cuidado com isso? Como é que a gente pode tratar... como se você também estivesse cuidando da sua própria vida. Da minha própria vida. Que de fato está. Exato. Né? E assim, isso que a gente fala, se você pensar comigo assim, pensa nas suas últimas experiências como consumidora. Fez diferença para você ser bem atendida? Fez diferença para você ter alguém que estava ali e que
era seu parceiro na hora da compra. E faz sabe? diferença sim, né? Porque quando a gente vai em qualquer outro estabelecimento, seja ele até mesmo numa clínica para fazer um exame, qualquer coisa. Enfim, se você não é bem atendido, às vezes você não lembra de que foi bem atendido, mas quando você é mal atendido, você lembra. Você lembra. Ah, Pra verdade. falar mal, E todo mundo você fala, vai né? falar mal disso daí durante É. 30 anos. Exato. Né? E eu acho que esse exercício de você ser bem atendido, ele começa aqui no RH, ele começa lá no recrutamento e seleção. Quando você dá uma boa experiência para o candidato. Quando você conversa com o candidato e fala assim, olha, eu vim fazer uma entrevista com você, mas eu não vim com umas trilhões de perguntas pré-definidas aqui para te diferenciar do outro por conhecimento técnico e só. Porque tudo que você tem para me oferecer é o conhecimento técnico. Não, você é uma pessoa com todas as coisas, com todas as características de uma pessoa. Você tem seus dias bons, você tem seus dias ruins e você vai ser respeitado por isso. Só que o conjunto global, quando você tem, né, esse conjunto todo favorecendo, quando você tem um ambiente em que está todo mundo falando sobre isso. A Dani veio aqui e falou sobre os icônicos. Né? A gente constantemente escuta de pessoas que vão fazer visitas à fábrica e falam, cara, sabe qual que é o diferencial? Eu venho aqui, eu vejo as pessoas, todo mundo trabalha sorrindo. Todo mundo diz bom dia. Todo mundo diz bom dia. Seria o Isso, mínimo, assim, né? o Tecnicamente. Mínimo, o mínimo. E isso faz diferença quando a gente se propõe a fazer um produto melhor. Quando a gente se propõe a olhar e falar assim, poxa, será que a gente não pode colocar uma alça para que uma pessoa com mais idade tenha mais conforto na hora de fazer um exame? Será que a gente não consegue aumentar aqui um pouquinho essa mesa, sabe? Para que caiba melhor. Poxa, o que a gente pode fazer pelo nosso cliente para que a gente possa oferecer o produto mais rápido para ele, para que ele possa atender e salvar mais vidas? A gente está do lado do nosso cliente. A gente está sempre ao lado do nosso cliente, né? Então, eu acho que esse movimento, de alguma forma, ele precisa ser Ele não é... Eu e a Ana, assim, a gente não lida direto com o nosso cliente final. A gente não lida com o hospital, a gente não lida com o paciente, mas a gente é paciente. Mas a gente lida com as pessoas que lidam com eles diariamente. Ou seja, sabendo né? gerir, gestar essas pessoas, fazer a gestão dessas pessoas, eles também vão saber como lidar Exato. com o cliente. O nosso... Porque a gente sabe como a gente quer ser tratado. E a gente ponto. busca essa ideia, né, do trabalho de sempre trazer a sua melhor versão. Né? De repente uma pessoa pode ter uma certa dificuldade, mas você tem que incentivá-lo, você tem que puxar o melhor dele. Não é empurrar o funcionário, não, é puxá-lo para ele ser o melhor que ele pode ser com os recursos que ele tem para trabalhar ou com as condições que ele tem. Então, acho que o nosso propósito, né, e que tem um impacto direto no cliente é aquilo que a gente, vamos colocar, aprende em casa, ou aquilo que a gente vivencia dentro da nossa empresa, da nossa cultura, né? Por isso tão importante falar de cultura aqui, é o que vai ser transposto quando eles chegarem lá no cliente, no profissional que vai comprar, ou numa licitação que vai ter, ou num atendimento, ou numa manutenção que serve, se assistência técnica vai fazer, ou até mesmo num atendimento telefônico. Então, a forma como as pessoas são tratadas é o que deve refletir na forma como eles também tratam os clientes, né? Eu acho que é um vínculo totalmente, né, junto, uma coisa né? anda Que junto, né? Elas anda andam junto. juntas. Eu acho que vale a pena só citar um ponto que é muito importante, assim. A gente fala de um contexto com muito orgulho de tudo que a gente tem construído e de tudo que a gente sabe que a gente ainda vai fazer. E nesse espaço do que ainda vai ser feito, a gente sabe que cabe um monte de melhoria, sabe? Ninguém está pronto, até porque tudo muda o tempo todo, né? Então virão novas demandas. O que a gente se compromete sempre é estarmos na nossa melhor versão. Então, sempre você vai encontrar qualquer pessoa da Cônica pronto para te oferecer a melhor versão que ela pode te oferecer. E isso faz toda a diferença para chegar na ponta lá no cliente,
né? Seja ele o hospital, seja ele o nosso cliente final, que é efetivamente o paciente, ou seja, quando a gente fala de um cliente interno, né? No nosso caso, que a gente fala ali de às vezes, dar o suporte de uma área para outra, fazer aquele diálogo funcionar melhor. Então, é isso, estamos sempre buscando a nossa melhor versão. Muito bom, e é justamente esse cuidado com os detalhes, né? Essa atenção aos detalhes que faz a cultura da empresa ser tão um diferencial do mercado, não é mesmo? Exato. Com certeza. Acaba sendo... Um outro ponto aqui, complementando a Thaís, né, volta e meia na Cônica, a gente tem o nosso diretor que sempre fala e a gente sempre também manifesta isso diariamente através das nossas atitudes, que eu falo, os nossos valores, eles são traduzidos em atitudes. Não adianta eu dizer que eu tenho 6 valores em ser aberta e honesta, ser respeitosa, né, ser inovadora, dentre outros, né? Se eu não aplico isso no dia a dia, ou se eu aplico isso só quando tem alguém me vendo, porque quando não tem ninguém me vendo eu faço diferente. Não, pelo contrário, a gente sempre prega e manifesta isso diariamente nas atitudes que a gente tem. E como o diretor nosso sempre fala, ninguém dentro da Cônica é melhor ou maior que ninguém. E ninguém é maior e nem melhor do que eu. Então, o nosso propósito é que dentro dessa companhia a gente trabalhe como uma engrenagem, todos juntos com um único propósito, né? Que é realmente desenvolver produtos de alta tecnologia, de alta qualidade, com pessoas capacitadas, pessoas que consigam inovar, e quem consegue inovar são as pessoas do dia a dia que estão lá, que vão saber trazer as ideias para melhorar um parafuso que seja de lugar, né? Alguém de service que aproveita lá, que está indo fazer uma manutenção, mas vê uma oportunidade de negócio e já indica um vendedor para ir lá ou um gerente de contas. E esse é o nosso propósito, que a Cônica cresça e que as pessoas possam contribuir conosco dando o melhor de si, assim como a empresa tem tentado ser o melhor que ela pode ser para as pessoas também. Acho que é isso, né, Thaís? É isso mesmo. Muito bom. Nossa, que orgulho ter vocês aqui. Espero que tenha inspirado tantas pessoas que estão assistindo em casa como inspirou a mim. Foi um ótimo bate-papo. Agradeço a presença de vocês, agradeço compartilhar tanta experiência e tantos projetos tão importantes dentro da Cônica, né? Eu também agradeço a participação de vocês, concordo com o que a Mai falou. É muito gostoso, sabe, saber que é mais uma empresa, que a gente vê que muitas empresas estão se reformulando e saindo dessa caixinha e transformando numa empresa mais generalizada, mais plural, assim, sabe? Então, foi muito gostoso esse bate-papo. Eu espero que a gente possa se encontrar mais vezes em novas JPRs, né? Pra gente falar sobre assuntos que envolvem pessoas, que eu acho que é o maior foco da Cônica, né? Que é cuidar de pessoas. Eu queria só deixar um recado final. Por favor. Eu queria agradecer as nossas pessoas que tiveram com a gente aqui, que tiveram o cuidado de montar tudo isso, né, que estão aqui trabalhando esses dias todos de feira, as que não puderam vir, né, as que estão nos acompanhando agora. Então, time, tamo junto. Vamos pra cima, foguete não tem ré. Bom, queria fazer uma colocação também, primeiro agradecer, falar que obviamente, né, a empresa precisa ser sustentável, então por esse motivo a gente precisa ter pessoas que consigam pensar. Se fosse eu o dono dessa empresa, eu faria dessa forma ou eu faria diferente? Porque se cada um pensar dessa forma, com certeza nós vamos crescer juntos com a empresa. Nós vamos construir e escrever uma história de sucesso. Então, queria agradecer também a oportunidade de participar do meu primeiro podcast, tá, gente? Mas daqui a pouco, que eu virar 50 anos, vou fazer TikTok, fazer outras coisas mais aí também. A gente vai te aprender mandar novos vou podcasts. cantar e dançar, que eu gosto muito Você viu disso. que depois do primeiro vai sossegado, Não, né? agora já vou tirar de letra. Convidada para os próximos. Ó, Depois você manda legal. o link do seu podcast que a gente quer acompanhar para falar sobre recursos humanos, aí a gente quer Isso, aprender. sobre pessoas, gente, cultura. E agradecer a todos, né? Todos da Cônica, todos os parceiros, todos os clientes, a nossa família, a dona Carmen, mãe da Thaís, que tá lá acompanhando e vendo, e a minha família. Um beijo, gente. Obrigado. Beijo, Tamo família. juntos. A gente que agradece, gente. obrigada. Um bom evento.
E eu faço convite também para os seguidores, os internautas, também para quem está na feira, acompanhar nossas redes sociais, no Instagram, Facebook, YouTube. A gente está sempre divulgando as nossas lives de podcasts. E assim, a gente tem um conteúdo bem grande ainda para acontecer. Tem muita coisa bacana para falar. Tem muita coisa bacana, então acompanha, que vai vir muita coisa boa ainda. E detalhe, se vocês gostaram, todo mundo gostou aqui da cultura da Cônica Minolta, fique ligado também no LinkedIn, né? Ah, que vira e mexe sempre muito tem legal, vaga. muito legal. Vai a dica aqui, pessoal. Entre no nosso site, Cônica Minolta Healthcare do Brasil. Vai lá no link Trabalhe Conosco e vocês virão todas as oportunidades que a gente tem aberto e vocês podem se aplicar.